Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos, você que é meu amigo, você que é meu irmão em Cristo Jesus, eu te saúdo nesta oportunidade, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E os meus visitantes que estão pela primeira vez no meu canal, que está me vendo, está me ouvindo, eu quero declarar que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, paire sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe muito. Fique comigo até o final desse vídeo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero falar um pouco sobre o tempo e ordem das ressurreições. Nós sabemos que existe duas ressurreições. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Quando vai acontecer a primeira ressurreição e quando vai acontecer a segunda ressurreição? Tem um tempo determinado por Deus, um tempo no meio dessas duas ressurreições. A primeira ressurreição ela fala da ressurreição de Cristo como primícia e fala também da ressurreição dos eleitos, que faz parte da igreja, que hoje é noiva de Cristo e vai ser esposa do Cordeiro, claro, espiritualmente falando, que vai reinar com Jesus, com Cristo durante 1000 anos na terra, preparar a terra para a descida do Pai para a terra, para cumprir a sua palavra, porque Deus ele vai descer no final do 1000 anos, depois da segunda ressurreição, depois do julgamento do grande trono branco. Aí todo o mal, toda potestade, tudo que é maligno vai ser destruído, vai ser banido da face da terra, e a terra será purificada totalmente. Então, a nova Jerusalém descerá do céu, ataviada como a esposa ao seu marido, e habitará na terra. E Jeová, o Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vai estar na terra conosco. E a terra será o tabernáculo de Deus com os homens, juntamente com a nova Jerusalém, que vai ser a morada de Deus eternamente. Mas Deus vai voltar a estar com o homem como ele estava no princípio, quando ele fez Adão com as suas próprias mãos. Então, eu quero ler e falar um pouco sobre o tempo, ordem das ressurreições. Olha bem, mas cada um por sua ordem. Aqui está falando de ressurreição. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Mas, primeira ressurreição, ela engloba aqui a ressurreição de Cristo, né? Cristo como primícia, e a igreja na vinda de Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Não existe 3 ressurreições. Jesus, a igreja, depois a última ressurreição. A ressurreição da igreja está junto com a ressurreição de Cristo, só que tem um tempo aí, todos nós que vamos ressuscitar na primeira ressurreição seremos primícia juntamente com Cristo. Vocês estão me entendendo? É isso que a Bíblia nos revela claramente. O fim da carreira pecaminosa da terra. Tem algumas referências, Atos dos Apóstolos 3 e 21, 2 Pedro 3 e 10, de 2 Pedro 3 e 10 a 13, Apocalipse 21 e 22, Isaías 66 e 24, 22 ao 24. Então, se você quiser estudar sobre isso, até montar um estudo para você ensinar na sua igreja, você pode estar lendo esses versos que eu falei aí. Você só se ouvir o vídeo, você vai anotar e vai estudar e vai passar para o povo essa primeira e segunda ressurreição. A Bíblia diz: depois virá o fim,
quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos por debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro esta que se acentua, aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Preste atenção à profundidade desta palavra. Depois da primeira ressurreição, quando concretizar o tempo da primeira ressurreição, a igreja, ela vai reinar com Cristo. A igreja, antes de ser arrebatada, nós somos noiva de Cristo. Estamos enamorada com Cristo. Estamos aguardando o dia do casamento, o dia da festa de núpcia, que vai acontecer no sentido espiritual, no começo do milênio, na festa dos tabernáculos. Então, nós temos que entender que isso é uma coisa gloriosa para nós aprendermos. É bom sabermos disso para que possamos passar para as pessoas que nos fazem perguntas ou para aqueles que precisam ouvir quando tivermos oportunidade para falarmos desse assunto tão maravilhoso. Jesus virá, com certeza, buscar o seu povo. E esse arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação. Quando terminar o reino do anticristo, então Jesus vem, arrebata os seus da terra. Claro que vai acontecer a ressurreição dos santos e a transformação dos corpos daqueles que estão vivos, que são noiva de Cristo, que vai ser esposa do Cordeiro, e vai reinar com ele, juntamente com os demais, juntamente com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos os profetas. Eu tenho falado em alguns vídeos, vai acontecer no final da grande tribulação, essas coisas. Arrebatamento, ressurreição, arrebatamento, e festa dos tabernáculos, né? Vai acontecer várias coisas, julgamento das nações, vai acontecer as nações restantes que vão restar no final da grande tribulação, que não vão adorar a besta com a sua imagem. Muitos vão para os desertos preparados por Deus para proteger o seu povo nos desertos. Por que Deus vai fazer isso? Porque vai sobrar muita gente, muitas nações, muitos povos que vai ficar fisicamente no milênio para poder trabalhar, reedificar a terra que vai ser destruída no derramamento das 7 taças no período da grande tribulação, e precisa ser reedificada, precisa ser transformada novamente. E essa transformação da terra, essa reedificação da terra, ela vai ter uma durabilidade de 1000 anos. Durante esse 1000 anos, a igreja reinará com Cristo para as pessoas que sobraram, para as nações restantes que vão estar na terra durante 1000 anos, né? Que vão estar, muitos vão morrer antes. O homem vai alcançar a idade da árvore, 500 anos, outros vão alcançar 900 e poucos anos, mas vai acontecer esse milênio, que é um milênio restaurador, é um reino de restauração, restaurando a terra. E vocês prestem atenção que a palavra diz que depois virá o fim, só depois dessa transformação da terra, só depois dessa mudança que vai acontecer, né?
Então Jesus vai entregar o reino ao Pai. Olha bem o que diz aqui. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Olha, irmão, o reino milenial, ele vai ser um reino, claro, diferente dos reinos terrenos. Muito diferente do reino de Nabucodonosor, muito diferente dos reinos do César, muito diferente dos reinos dos ímpios. O único reino que tem mais ou menos uma aparência, só teve 2 reinos que teve uma aparência com o reino milenial, é o reino de Davi e o reino de Salomão, entendeu? Somente esses 2, mas ainda estava muito longe, não tinha como chegar nem perto, mas foi um reino de muita paz, né? Davi reinou 40 anos e houve muita guerra, mas teve paz. Agora o reino de Salomão foi mais próximo do reino milenial, porque foi um reino que não teve guerra durante 40 anos. Foi um reino de paz em Israel durante 40 anos, que é uma tipologia do reino de Cristo. O reino de Cristo vai ser um reino de paz. Não vai ter guerra, né? As máquinas de guerra, as espadas, tudo que pertence à guerra vai ser transformado em ferramenta para o homem trabalhar e transformar a terra durante 1000 anos. Então, quer dizer, é muito bom nós entender isso, mas esse reino milenial, ele vai ser um reino de transformação, de restauração, não só da terra, literalmente falando, entendeu? Porque a terra vai ser reedificada, ela vai ser, vai formar tudo de novo, as matas, os rios, tudo vai voltar na normalidade que era no começo, entendeu? Durante esses 1000 anos ela vai ser transformada totalmente, a terra vai ser uma bênção. Quando terminar o reino milenial, aí vem o fim, porque antes não pode vir o fim de toda a era da humanidade. Por quê? Porque vai acontecer morte também no milênio, porque a morte vai ser o único que não vai ser destruído na vinda do Senhor Jesus Cristo. O diabo também não vai ser destruído, porque o diabo vai ser preso por 1000 anos. Satanás vai ser preso no começo do milênio, antes do começo do milênio, naquele período ali de 75 dias, que vai acontecer todas essas coisas. Vai acontecer a grande tribulação primeiro, depois vai acontecer várias coisas, vai acontecer a prisão de Satanás, vai acontecer a ressurreição, assim que terminar tudo, vai acontecer a ressurreição, vai acontecer a transformação dos corpos, como eu acabei de dizer, dos corpos das pessoas que estiverem vivas. Aí Satanás será preso, aí Jesus julga todas as nações restantes, as nações do mundo, porque vai ter nações que elas não vão aceitar o sinal da besta, nem vão adorar a besta com a sua imagem, e ela vai ter oportunidade de viver no milênio. E muitas pessoas dessas que vão viver no milênio vão ser transformadas, que eu quero dizer, transformada numa pessoa boa, com o discipulado, os ensinamentos e as ordens aplicadas pela igreja, pelos eleitos que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Porque o reino milenial vai ser um reino muito organizado. Vai ter Jesus como o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e vai ter os sacerdotes. Ele vai ser rei, né? Claro, rei e sacerdote no milênio. Só que vai ter os sacerdotes rebaixados da tribo de Zadok, que vai reinar no milênio, que vai sacerdotar no milênio para as pessoas físicas do milênio. Tá me entendendo? E a igreja também vai ser sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que vai estar junto com Jesus, reinando com ele durante 1000 anos, para as pessoas físicas que vão viver no milênio,
e vai ser ensinada, discipulada pela igreja. Está entendendo? Cada um na sua ordem. Cada um na sua ordem. Os sacerdotes rebaixados, eles vão estar fisicamente também, entendeu? Eles vão casar no milênio, tudo vai acontecer normal. É um reino normal no milênio, entendeu? Eles vão sacerdotar para as pessoas físicas, porque o reino milenial é uma outra dispensação. Não tem nada a ver com a dispensação da graça. Só que Deus vai provar, igual Ele queria, que tivesse um reino de paz através do seu povo Israel nos tempos primórdios. Mas não teve ninguém que conseguisse realizar esse reino, ser obediente para reinar, né? Um reino eterno. Precisou Jesus vir para provar através do seu sacrifício, do seu amor, porque o homem foi incapaz disso aí. Por mais que Deus lutou se aproximar do homem, até Salomão, que foi o reino mais parecido, ele foi um homem que se casou com muitas mulheres, que é até uma tipologia também de Cristo, né? Porque Cristo, o casamento dele, o corpo dele, a esposa dele, vai vir de muitas nações, de muitos povos, que simboliza a totalidade de muitas mulheres, não no total, a numerologia, como aconteceu com Salomão, mas é parecido até isso. Lá ele tinha mulheres hebreias, né, judias, israelitas, e tinha mulheres também de outras nações, de outros povos. É igual o reino de Cristo. O reino de Cristo Jesus vai se casar com pessoas de todas as nações, que é um reino, que o reino de Salomão foi uma tipologia do reino de Cristo. Apesar que muitas pessoas têm aquilo como que Salomão era um homem adulto, não sei o quê, por falta de conhecimento bíblico. Salomão não era um homem adulto. Ele foi um homem que se casou com muitas mulheres, e Deus permitiu, porque estava apontando para o reino milenial. Estava apontando com o reino milenial. E as igrejas na sua totalidade hoje, podemos dizer, os ministérios no mundo inteiro, que são representados pelas mulherzinhas na Bíblia, entendeu? É isso aí, é uma tipologia. Isso é bom nós entender, e depois você pode estudar com mais profundidade sobre isso, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas Salomão era uma tipologia de Cristo, e as mulheres, as nações que Deus queria que se unisse com Abraão, era uma tipologia das nações que vão restar, entendeu? Que vão estar no milênio. Só que agora, no milênio, depois do arrebatamento, depois da festa do tabernáculo, casamento da igreja com Cristo, entendeu? Vai ser um reino de paz, um reino, tipo um reino teocrático, regido com vara de ferro, viu? Regido com vara de ferro. O reino de Cristo vai ser uma simbologia de um reino comunista, viu, irmão? Eu quero dizer isso para vocês. Tem gente que é tão contra o comunismo, tem o comunismo como um demônio. Mas o maior comunismo que eu conheço é o comunismo disfarçado, que é o comunismo de hoje, que muitos países têm, como os Estados Unidos, como o Brasil, como outros países, sabe? Que se dizem democráticos, sabe? Mas é uma democracia que o povo come na tábua, igual papagaio com a corrente no pé. É um comunismo disfarçado. Você não é dono de nada. Você compra um terreno, você tem que pagar ele a vida inteira até morrer, continuar pagando. É imposto todo ano. Pensa comigo para você ver. É imposto todo ano. Aí você morre, o seu filho continua pagando. Aí o seu filho morre, o seu neto continua pagando. O seu neto morre, o seu bisneto continua pagando. E vai pagando até o final dos tempos. Nós não somos donos de nada, irmão. Nós vivemos num comunismo também. Só que é um comunismo, o reino
o presidencialismo, a democracia, entendeu? São bons, são melhor, que é uma tipologia do reino milenial, uma tipologia. Só que o reino de Cristo, ele vai ser um reino teocrático. Reino teocrático é reino duro, com vara de ferro, regido com vara de ferro. Por quê? No milênio, se o cara pecar, desobedecer, ele é morto. Entendeu? Vai ser uma pena de morte. Desobedeceu a alma que pecar, essa morrerá. No milênio vai ser assim, vai ser o reino de Cristo. E agora? O que você me diz sobre isso? Hoje o povo luta por liberdade. Só que a verdadeira liberdade nós só vamos ter no reino eterno. Entendeu? E no milênio de Cristo. Quem quiser for obediente terá liberdade. Só que não vai ser como hoje. Uma minoria, 10% dos brasileiros toma conta de toda a terra do Brasil e os outros são escravos deles. E tem deles que ainda dizem assim, tem muitos ricos que ainda dizem assim, o pobre é para trabalhar mesmo para os ricos. Aí eles grilou toda a terra do Brasil, porque eles nunca foram dono da terra, porque a terra é de Deus. Você não é dono, você é fazendeiro, você não é dono de nada, meu amigo. E você é um corrupto, porque você não paga imposto direito, sonega imposto da lavoura, sonega imposto da terra, sonega imposto de tudo. Isso não é justiça. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai requerer o salário do trabalhador da mão desses caras que se dizem que está sustentando o Brasil, sustentando o mundo. Você não está sustentando nada. Quem está sustentando tudo é Deus. É Deus que dá a chuva para a semente nascer. É Deus que dá a chuva para a semente crescer. É Deus que dá o sol para a semente germinar. É Deus que dá o sol para a chuva. É Deus que dá todo o sistema, o balanceamento do sistema, chuva, sol, calor, frio, para que as coisas produzam, cresçam e produzam. Você não faz nada. A única coisa que você fez foi grilar a terra, beneficiar com máquina, aí você foi lá, muitos foi lá e conseguiu o título da terra, mas você não é dono de nada. Você tem que, se você for neto, você tem que pagar todo ano aquilo ali, o seu filho, o seu neto, seu tataraneto, e se tivesse mais neto, você vai pagando. Você está me entendendo? Você vai pagando, todo mundo vai pagando, porque nós não somos donos de nada. Agora o reino milenial, a terra é de Deus, só que todo mundo vai viver nela, ninguém vai brigar por causa de divisa de terra, ninguém vai matar ninguém por causa de terra, porque tem muitos caras milionários, trilionários no Brasil, entendeu? Eu não vou falar quem, mas eu sei, entendeu? Que matou um monte de família, tocou fogo nas casas, foi um assassinato em massa para tomar a terra do cara. O situante estava lá, o sitiante estava lá, cuidando da terra dele, com os filhos, a mulher, eles vinham lá, matava todo mundo, jogava fogo na casa, queimava tudo, acabava, passava o trator por cima e ia tomando conta de tudo. Aconteceu isso aqui pertinho aqui de nós, aqui 80 quilômetros. Entendeu? Aqui 20 e poucos quilômetros daqui de Tangará, teve chacina, muita morte, muita gente foi jogada no rio Ciputuba. Entendeu? Coisa terrível. Coisa terrível. Aqui perto, e não tem muitos anos não. Entendeu? Então quando você vê esses caras aí, achando que é o dono do mundo, e as pessoas pobres que nasceram depois, que não tem conhecimento de nada, fica elogiando esses caras como se fosse Deus. Esse povo não tem dó de você não, rapaz. Isso aqui é o seu trabalho. Entendeu? Isso aqui é o seu trabalho. O dia que você cometeu uma coisinha errada lá, bate o pé na tua bunda e você sai catando cavaco e vai embora. Se você questionar, você vai preso. Entendeu? Por isso que eu sirvo esse Jesus maravilhoso, porque ele vai trazer um reino na terra. E eu não vou ser simplesmente um homem como sou hoje. Eu vou fazer parte desse reino. E você pode fazer parte comigo desse reino. Nós vamos reinar para as nações que sobrarem. Hoje eu não tenho nada, estou aqui, vivo de salário, vivo de trabalhar de dia para comer de noite praticamente, mas eu não tenho inveja de nenhum cara desse que criou terra, ficou milionário, trilionário,
tomando dos outros, matando gente. Eu trabalhei em fazenda aqui no Mato Grosso que era cheio de jagunço, com aquelas carabinas papo amarelo, fuzil, arma 44 pendurado na cinta que ia lá no joelho, passava com a cara feia, uma barba lá embaixo. Eu não sou contra a barba, sabe? Eu não uso barba, não sou contra. Eu estou dizendo que na cultura nossa brasileira aqui, você vê um cara com uma barba desleixada, sem cuidar, tudo lascado, você já fica meio assim, né? É normal, as pessoas ficam meio desconfiadas. Mas eu não sou contra a barba, porque Jesus tinha barba. O apóstolo Paulo, os apóstolos tinham barba, todos tinham barba. Eu não sou contra, tanto que eu já deixei minha barba crescer. Eu tenho até vídeo aí com a minha barba branca, grande, entendeu? Tem um vídeo no meu canal. Depois se você quiser dar uma olhada lá, você vai ver como que eu fico. Eu fiquei até ajeitado de barba, entendeu? Mas devido a minha família não gosta muito, gosta de ver a gente com a cara rapada desse jeito, eu corto a barba, né? Mas não tenho problema nenhum em deixar a barba crescer. Mas o que eu quero dizer, o assunto da palavra, é que Jesus vai trazer um reino na terra, um reino restaurador, e nós vamos reinar com ele durante 1000 anos. Olha bem o que diz a palavra. Aí ele vai entregar ao Pai o reino no final, quando tiver tudo pronto. Quando ele tiver aniquilado Satanás, porque ele vai prender Satanás por 1000 anos, para que o reino aconteça, porque com o diabo solto, irmão, não há reino de paz, não. Não tem. Você pode olhar que nós estamos num mundo problemático. Aí o povo do Brasil fica olhando na mídia, o povo questionando, brigando, querendo que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Você está por fora, você não conhece a palavra de Deus, você está dormindo o sono da indolência. O mundo, a tendência é cada dia piorar, porque ninguém ama ninguém. Os Estados Unidos não amam o Brasil, não. Tem uns brasileiros mané aí que fica puxando o saco do presidente Trump, fica adulando os Estados Unidos como se os Estados Unidos fosse um Deus na terra. Os Estados Unidos não é nada, a China não é nada, a Rússia não é nada, o Brasil não é nada, ninguém é nada. Deus é tudo. Os homens não se unem, é tudo mentira. Você não vê lá, o Trump se reúne com o Putin, são inimigos, se reúne lá, aperta a mão, que é tudo mentira, meu amigo. Você ainda está nessa? O Trump vai lá com o Xi Jinping da China, aperta a mão, abraça o cara, vai lá na Índia, vai não sei aonde, o povo vem aí, aquela coisa, só na hora eles brigam. Você vê, os Estados Unidos estão fornecendo arma para a Ucrânia para destruir, para se defender da Rússia. E o homem os países que fornecem arma para a Ucrânia, para matar os russos, entendeu? É o mesmo que foi lá, agora lá no país gelado lá, que eu esqueci o nome, entendeu? E abraçou, cumprimentou, tal, aquela coisa, colocou lá um tapete vermelho para o Putin receber um criminoso daquele, tá entendendo? Para andar em cima. Isso é tudo falsidade. Aqui na terra não há justiça, irmão. Não há justiça. Os Estados Unidos querendo interferir no Brasil, se passando por bonzinho. E a bomba de Hiroshima que matou 300 e tantas mil pessoas, agora está lá querendo fazer aliança com o Japão. Criminosos, sanguinários. Estados Unidos é pior do que a Rússia, irmão. Muito pior. Pior do que a China. E o brasileiro puxando o saco dos Estados Unidos. E não conhece quem é os Estados Unidos. Porque não quer. Porque você tem a mente doente também, igualmente eles, que só pensa aqui, só pensa em trabalhar e de ficar, entendeu? E ficar pagando imposto para o governo, só pensa nisso. Você não pensa em um reino eterno, igual nós pensamos. Então você vai morrer no seu pecado, como disse Jesus para os caras lá, no dia quando ele estava parmilhando a terra da Palestina. Porque o povo não quer Deus, o povo só quer dinheiro, fama, poder, status, entendeu? Só quer se aparecer, é isso que o povo quer. Tem um tanto de gente pobre aí, igual eu, que não tem nenhuma casa para morar,
mas se acham importantes, são orgulhosos, pobre e orgulhoso, meu Deus do céu, entendeu? Tenha humildade, fale a verdade, defenda o que é verdade. Brasil não é bom, eu sou brasileiro, eu gosto do Brasil, amo essa pátria, mas eu sei que isso aqui vai ser destruído. Os Estados Unidos vai ser destruído, as nações vão ser destruídas, Paraguai, Bolívia, tudo vão ser destruídos. Vai sobrar muita gente? Vai. Agora vai vir paz no milênio, porque a igreja vai educar esse povo. Os Estados Unidos tem uma política até na escola deles lá para os alunos, que o Mato Grosso, Rondônia, Pará, essa região aqui da Amazônia Legal tem que ser educada pelos americanos. Deus me guarde da educação dos americanos, Deus me guarde. A educação está aqui, meu amigo. Você quer educação? Estude a Bíblia, a palavra de Deus, leia ela, coma ela, se alimente dela, que você vai ser feliz juntamente comigo e conosco no reino milenial. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. E aqui fala, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos. Você está pensando que os homens são amigos de Deus? Só os eleitos, só a igreja, só aqueles que aceitaram Jesus. Se você é religioso corrupto, igual o pastor Silas Malafaia, sai fora, entendeu? Você está por fora. Se você é um religioso corrupto que fica brigando nas redes sociais, querendo defender a corrupção do Bolsonaro, querendo defender a corrupção do Trump, querendo defender esse mundo pecaminoso, você está fora do plano de salvação de Deus. Pense alto, meu amigo. Pense no reino eterno, no reino milenial, que vai ser reinado por Cristo e a sua igreja. Você está fazendo isso? Ou você está morrendo de fome, correndo atrás do material, construindo, edificando? E tem uns que estão até casando e dando-se em casamento. É festa de mais festa, é comida e mais comida, é churrasco e tanta coisa. Entendeu? Vai comer, engordar até dar coice, como Jesurum, aquele homem que a Bíblia fala. Entendeu? Tem gente que está morrendo de infarto, porque está com um bucho daqui lá naquela parede lá na minha frente, porque só pensa em comer. Não come a palavra, não adora a palavra, não adora Deus, não adora o Espírito eterno que é o Senhor Jeová. Você está indo mal, meu amigo, não está me entendendo. O meu canal é simples, mas tem conteúdo bom para você se libertar. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Ora, o inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eu já disse isso. Satanás vai ser preso durante 1000 anos, vai ser solto depois do milênio, um pouco de tempo no final do milênio vai ser solto, que vai ter um período, igual vai acontecer no período de 75 dias agora, quando terminar a grande tribulação, que é a era da igreja. Quando terminar, vai ter 75 dias de acréscimo, que é para completar o 1335 dias que a Bíblia fala, lá em Daniel 12, entendeu? Que vai acontecer tudo isso que eu te falei, milênio, Satanás é preso no começo, solto no final do milênio, porque vai ter um tempo no meio disso aí, entendeu? Aí vai ter, a terra vai ser restaurada totalmente, porque a terra, ela vai ser restaurada durante 1000 anos, mas ela vai acabar de ser restaurada nesse período que vai ter entre o reino eterno e o reino milenial, um período de tempo que a terra vai ser restaurada totalmente, a própria terra purificada, entendeu? Porque a Bíblia fala aqui que o reino de Cristo é para restaurar, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai vencer tudo, mas a terra vai ficar ainda manchada com sangue, e ela tem que ser purificada. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte vai ser aniquilada no finalzinho do milênio, porque todas as coisas sujeitou debaixo
dos seus pés. Quer dizer, Jesus vai sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Jesus, ele sujeitou tudo, até o meu pecado, o seu pecado, a sua imoralidade, as suas falhas, ele pegou sobre ele e levou para a cruz, para o tribunal. E quando ele chegou na cruz, Deus olhou para ele e não via nem o filho, via o pecado. Por isso que ele morreu, porque todos têm que morrer por causa do pecado. E Jesus morreu por causa dos nossos pecados, não dele próprio, mas o nosso estava nele. E Deus teve que fazer esse trabalho. Jesus teve que morrer diante de Deus. E Deus não olhou para ele na hora. Por isso que ele bradou lá: Pai, Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Entendeu? Ele morreu por causa do nosso pecado. Nós estamos morrendo por causa dos nossos pecados. Você está morrendo, viu, meu amigo? Eu quero te dizer uma verdade para você. Você está morrendo. Você não morreu ainda, mas você está morrendo. Fisicamente eu estou falando. Agora, se você tiver Jesus no coração, se você temer a palavra de Deus, se você adorar Jesus, se você tem Jesus, parar de adorar a imagem, Maria, Pedro, João, André, Tiago, Paulo, parar de adorar homens, pessoas, e adorar Jesus, você está morrendo fisicamente, mas vai viver, está vivendo eternamente. É a diferença. Outra vez verei a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que essas coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Quer dizer, Jesus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele vem para implantar o reino milenial, vai reinar durante 1000 anos, vai aniquilar Satanás, aniquilar a morte, aí a terra será purificada, aí agora entra o reino eterno. Agora a terra vai voltar ao que era no início. Porque tem gente que está pregando aí no YouTube que o novo céu e a nova terra vai ser diferente, eles vão ser purificados. Essa é a verdade. Deus não fez nada imperfeito, tudo que Deus fez é bom e perfeito. Ele não vai acabar com um para colocar outro, não. Ele vai restaurar o que foi estragado pelo homem. Essa é a verdade. Então você tem que entender. Aí tem gente que acha que vai acabar, as pessoas todinhas vão ser transformadas num corpo glorioso. Não! Quem viveu no milênio e atravessar o trono branco vão ser julgados fisicamente. Entendeu? Fisicamente. E vão entrar no novo céu e nova terra fisicamente. Porque Deus vai voltar ao que Ele queria. Ele fez Adão para viver eternamente. Ele não fez Adão para pecar. Ele pecou porque ele escolheu. Mas como Jesus vai destruir tudo que é pecado, não vai ficar nada na mente do homem que é pecado. O pecado vai ser tirado, apagado da mente do ser humano. Então o ser humano que sobrarem vão entrar no novo céu e nova terra fisicamente. E a terra será o tabernáculo de Deus com os homens. A nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus hoje lá no céu, descerá. E o brilho dela e a luz do Cordeiro de Deus, entendeu? Alumiará toda a igreja, todos os salvos que estão ali na Jerusalém terrena, na Jerusalém celestial, aonde era a Jerusalém terrena, porque a Jerusalém celestial descerá e ocupará aquele espaço. Aí o que vai acontecer? Entendeu? O que vai acontecer? O reino eterno vai entrar. Aí Deus vai estar na Nova Jerusalém e Deus vai andar de novo sobre a terra e conversar com os homens igual ele conversava com Adão. Só que ele vai aparecer para os homens. Os homens vão poder ver ele também, num corpo glorioso, num corpo glorioso, eu posso dizer até glorioso e transformado, porque não vai ter mais pecado na vida dele.
Eles não vão lembrar mais de pecado. Ninguém vai querer mais adulterar, ninguém vai querer mais ficar arrumando mulher escondido, ninguém vai querer mais ficar a mulher traindo os maridos escondido, ninguém vai, você não vai, quem conseguir chegar lá não vai ter mais esse desejo. Então agora ele é digno de ouvir a voz de Deus e ver Deus igual Adão via no começo. Sabe por quê? Porque no começo Adão não tinha pecado. E ele não sabia o que era pecado. Mas por causa da queda de Satanás, que aconteceu antes, quando Adão apareceu no Jardim do Éden, o diabo já ficou de butuca nele, já ficou de olho. Igual o diabo, você está pensando o quê? O diabo está de olho em você. Ele está de butuca em você. Cuidado, senão ele te derruba, meu irmão. Te derruba, fique atento, senão ele te derruba. Entendeu? E se você quiser ver Deus de verdade, sirva esse Deus, adore esse Deus. E quando todas essas coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará a Deus, Jesus, porque Jesus tem um Deus, viu? Ele é Deus, mas ele tem um Deus, Jeová, o Todo-Poderoso. Jesus não foi criado. Jesus não foi criado, viu? Porque tem pessoas aí que pregam que Jesus foi criado. Ele não foi criado. Porque o princípio não quer dizer que ele foi criado. Ele é o princípio. O Deus princípio. E todas as coisas foram criadas no princípio, nele. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Se você não sabia, fique sabendo disso. Aí Jesus vai entregar tudo ao Pai. Também o mesmo Filho se sujeitará, ele se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com esta palavra. Irmão, se inscreva no meu canal. Divulga, irmão. Eu preciso da tua ajuda. Divulga o meu canal para outra pessoa. Pede para eles se inscreverem, irmão. Eu sei que você tem muita ocupação. Mas se você me assistiu até o final, pede para a pessoa se inscrever, fala, se inscreva. Tem muitos vídeos que às vezes as pessoas não vão gostar, porque precisa de tempo para entender, para compreender o mistério da palavra de Deus, entendeu? Que eu não prego aqui só sopinha, entendeu? Só caldinho de fubá. Eu prego mocotó, eu prego feijão preto com mocotó. Eu prego a palavra verdadeira, porque a criança precisa de caldinho. Quando ela vai crescendo, ela precisa de um caldo mais grosso. Quando ela cresce mais um pouco, é arroz, feijão e carne. Aí daqui um pouco o cara não se contenta com arroz, feijão e carne, aí ele já vai querer mocotó. Ele já vai querer uma comida grossa, que até o suor pinga na testa e ele está comendo aquilo, sabe? Tem gente que até exagera, aí começa a ficar buchudo, gordo, entendeu? É uma coisa terrível. Mas tá bom, é assim mesmo. O homem precisa aprender. E a gente só descobre o que é certo aqui dentro da palavra de Deus. Irmão, fica com essa palavra. Ninguém é bom. Bom é só Deus. Mas se você crer no Filho de Deus e procurar servir a Ele e deixar a idolatria, viu? Deixar a idolatria. Se você tem um altar de imagem dentro da tua casa, tira da tua casa esse troço aí. Isso aí não vai deixar você ser salvo. Se você pensar que você vai ser salvo com altar de imagem de escultura dentro da tua casa, você está totalmente enganado. Eu quero te ajudar. Sai dela, sai do sistema pecaminoso, abandone e entrega a sua vida a Cristo. Só Ele merece ser adorado e mais ninguém. Mas não precisa você fazer uma imagem lá também, dizendo que é Cristo, não. Um Cristo cabeludo, com olho azul, não sei o quê, e você põe lá na sua casa, não, mas é a imagem de Jesus. Também não, porque ele falou, não fareis imagem de nada, nem em cima da terra, nem embaixo da terra, não fareis imagem de nada, nem no mar, nada. Você não pode ter imagem nem de pessoa dentro da tua casa. Tem gente que fica guardando foto do tempo que vivia no pecado, aquelas fotos de festa com cervejada, com coisa... E você se assentou na mesa do ímpio, tirou foto, participou com ele de todas as besterol que eles falam, e aí fica guardando foto. Eu guardo isso aqui que é lembrança do meu pai, da minha mãe, do tempo, ele não era crente, mas é tal. Isso aí é idolatria.
Adora a Deus, meu amigo. Adora o Senhor. Você precisa abrir os olhos. Você quer ser salvo, quer ter vida eterna. Abre os olhos. Em nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei se muita gente vai gostar desse vídeo. Porque tem gente que vai achar ruim de eu falar essas coisas. Eu não estou nem aí se você acha ruim. O problema é seu. Eu vou continuar defendendo o que é certo. A palavra de Deus é pura e tem que ser respeitada por todos nós. E se você não respeitar ela, no dia do juízo final, você vai ser lançado no lago de fogo. E Deus vai ouvir aquela palavra ainda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus preparou o fogo eterno para o diabo e seus anjos. Mas o homem vai morar junto com o diabo e os seus anjos, os demônios, no inferno, porque não querem obedecer a palavra de Deus. Aí fica cada um lá adorando a religião. Tem um monte de religião evangélica aí que eu saí dela por causa disso, por causa da idolatria. O dinheiro é ídolo lá, só fala em dinheiro, é envelope, é dinheiro, é poder, é dízimo, é não sei o que, é tanta coisa, só dinheiro. Quando que vocês vão acordar, meus amigos, meus irmãos, e abrir os olhos e ser fiel ao Senhor? Venha comigo, vamos ser fiel ao Senhor, vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Que Deus te abençoe e fique com Deus.